Amém. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Você já foi abençoado pelo louvor? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Que o Senhor possa fazer igual nós declaramos agora. Que Ele, sabe, que o céu desça aqui nesse local. Enquanto nós louvávamos isso, eu dizia: Senhor, que o céu desça. Que o peso da sua glória nos dobre. Porque o que o Senhor tem para nós hoje à noite é algo que vai requerer de nós muita humildade de coração. E eu falo de nós porque eu já venho há um mês meditando sobre isso e chorando ao Senhor e, sabe, rasgando meu coração para Ele. E eu creio que Ele irá fazer assim nessa noite, em nome de Jesus. Há um tempo atrás, o Adam nos trouxe uma palavra próximo disso, do que nós vamos conversar um pouco. É no mesmo livro, em Oséias. E como nós bem sabemos, Oséias, ele foi um profeta que o Senhor utilizou a sua vida para demonstrar como estava a relação de Israel com Ele. E o Senhor fez Oséias se casar com uma mulher, uma prostituta, para que ele sentisse como o Senhor estava se sentindo com aquele povo a quem Ele havia escolhido. E aí, nos 2 primeiros capítulos, ele vai relatar isso. O Senhor vindo a ele, dizendo: olha, vai lá, toma uma mulher da vida, casa com ela. E Oséias segue aquilo que o Senhor está dizendo. E aí nós chegamos no capítulo 4, que é onde nós iniciamos a palavra de hoje. A palavra do Senhor vai dizer: israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites. E o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Senhor, nós queremos mais uma vez, Pai, declarar que o Senhor tem total liberdade nesse ambiente. Que o Senhor possa invadir os nossos corações, que o Senhor possa, Espírito Santo, que você nos convença de tudo que você tem para convencer nessa noite. Que em nome de Jesus nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra, Jesus. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Sabe, amados, é muito forte, né, o que o Senhor está falando para o seu povo. Ele vai falar: olha, eu tenho uma acusação contra vocês. Vocês deixaram o amor, a fidelidade e o conhecimento de Deus. E aí lá no versículo 6 ele vai dizer mais uma vez: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Primeira coisa que nós temos que entender é que o Senhor, Ele está dando uma causa de por que o povo está se perdendo. Por que que Ele tem uma acusação? Ele disse: olha, vocês estão perecendo. Algumas versões vão dizer: vocês estão perecendo por falta de conhecimento. E aqui, quando
Oséias traz a palavra conhecimento, não é o conhecimento de saber as leis do Senhor. Quando nós vamos ver no hebraico, a palavra usada aqui deixa eu só pegar aqui, é da'at. Não sei se é assim que se pronuncia, mas a escrita é essa, da'at. E ela deriva de uma outra palavra que é iada. E quando nós vamos ler a Bíblia e vamos ver o contexto de onde foi usada essa palavra iada anteriormente, nós chegamos lá no comecinho da criação do céu e do universo. Quando a palavra diz assim, e Adão conheceu a Eva. Em hebraico estaria assim, Adão e Adá, Eva. Então quando o Senhor diz aqui mais uma vez, vocês estão pecando, estão perecendo por falta de conhecimento. Ele está dizendo, vocês abandonaram a intimidade comigo. O Senhor não estava dizendo, olha povo de Israel, vocês não conhecem as minhas leis. Vocês não sabem o que tem que fazer, não. Vocês estão perecendo porque vocês não querem mais relacionamento comigo. E é sobre isso que o Senhor quer falar nessa noite. Mais uma vez, sobre nós precisamos ter relacionamento com o Senhor. E esse conhecimento não é um conhecimento teórico. Sabe quando Jó diz lá que antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora eu te conheço de contigo andar. Aqui ele está dizendo, olha, antes eu te conhecia de ouvir, mas hoje eu iada com você. Eu tenho um relacionamento com Deus. Sabe, amados? Só que esse tipo de relação que começou lá quando o Senhor criou Adão e Eva, é uma relação que justamente pressupõe o quê? O começo de tudo, que Oséias diz, olha, vocês desapareceram com a fidelidade e o amor. E o Senhor está dizendo para nós nessa noite, olha, eu quero me relacionar com vocês. E se vocês têm perecido é porque têm deixado a fidelidade e o amor de lado. Não há como nós nos relacionarmos com alguém se não existir amor e fidelidade. No casamento há uma fidelidade conjugal, mas na amizade também tem fidelidade. No discipulado tem fidelidade. Quando nós nos submetemos à pastora, nós somos fiéis a ela também. E aí o Senhor vai continuar falando através de Oséias, dizer, olha, mas não é só do povo não, sacerdotes, vocês também têm parcela de culpa nisso. Ele vai dizer, olha, no versículo 5, no 4 na verdade, mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Nesse tempo nós temos que entender que no Antigo Testamento existia a figura daquela pessoa que intermediava a relação de Deus com o povo. E o que o Senhor estava dizendo, olha, eu sei que vocês têm feito isso, mas vocês têm feito porque têm visto os meus sacerdotes fazerem isso. Começou com quem deveria prezar pela minha relação, pela minha presença. E aí nós precisamos trazer para nós nessa noite. O véu se rasgou, todos nós fomos chamados para ser sacerdotes. E o Senhor nessa noite está dizendo, olha, essa culpa é minha e sua. Se tem desaparecido o amor e a fidelidade no nosso meio, é porque nós estamos desaparecendo com o nosso relacionamento com o Senhor. Nós não estamos fazendo o que os sacerdotes faziam, adentrar no local do secreto, tirar as cinzas, alimentar as chamas e manter o fogo aceso. O Senhor nos chama para manter o fogo aceso. Sabe, igreja, eu preciso que vocês, realmente eu não gosto de falar isso, mas estejam comigo nessa noite. Eu sei que talvez não vai ser fácil, como não foi fácil esse mês para mim. Mas o Senhor irá fazer grandes coisas nessa noite. Em nome de Jesus. Sabe, a cada versículo que nós lemos, parece que Deus vai nos rasgando mais, porque Ele vai dizer, olha, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito
os rejeito como meus sacerdotes. Mas aí Deus vai além e diz: eu também ignorarei os seus filhos. Misericórdia, amados. Sabe, às vezes nós, por sermos seres que vamos passar, nós somos passageiros, nós vemos a nossa vida, nós pensamos na nossa vida, no nosso casamento, na minha vida profissional, mas se nós continuarmos abandonando, negligenciando o nosso relacionamento com o Senhor, Ele não somente nos rejeitará, mas também irá ignorar os nossos filhos. Que em nome de Jesus você comece a compreender isso. E aí, quando nós passamos a compreender sobre esse nível de conhecimento, de relacionamento com o Senhor, enquanto eu meditava, sabe, o Senhor foi trazendo algo que eu quero compartilhar com vocês. Nós precisamos entender a profundidade de Ezequiel 47. Não estou falando da minha canção, amados, é da passagem de Ezequiel 47. Sabe, nós precisamos, eu quero trazer uma outra ótica que talvez você nunca tenha pensado e que a partir de agora, em nome de Jesus, você entenda. Existem níveis de relacionamento com o Senhor. Talvez o Eliezer esteja com um nível maior do que o meu, e eu maior do que alguém, mas não é esse o mérito da questão. Mas entenda, existem níveis, e a cada nível de relacionamento que você tem com o Senhor, consequências são geradas através disso. Sabe, eu separei nessa ilustração aqui 3 níveis, tá? Nós teremos o nível 1. E esse nível 1, eu quero que você imagine assim, vamos dizer que sou eu e o Eliezer, tá? Nós estamos na beira do rio. E nós resolvemos entrar no rio do Senhor. Só que quando nós colocamos os pés, o rio está muito frio. Sabe? E é incômodo. E aí eu vou inverter para não dizer. Aí o Eliezer continua entrando. E eu fico. Me incomodei, foi muito frio. E o relacionamento com o Senhor é isso. É incômodo se relacionar com Ele. Porque Ele vai nos fazer abrir mão. Ele vai mostrar: você é falho nisso, você é falho naquilo. E Ele vai começar a poldar a gente. E eu fiquei aqui na margem com a água na canela. E o Eliezer foi entrando. Até que o Eliezer chegou com a água, a palavra diz no lombo, mas vamos dizer no ombro, tá? Eliezer chegou com água no ombro e eu fiquei aqui. Só que daqui ainda dá para conversar com Eliezer. Perceba, nós estamos em níveis de relacionamento diferentes com o Senhor. Mas nós ainda conseguimos, sabe? Não há influência sobre o que Ele está vivendo sobre a minha vida. Só que o Eliezer, chegou um momento que ele disse: tá pouco. Eu preciso de mais do Senhor. Conforme nós vamos conhecendo a Ele, o Senhor vai tomando conta do nosso coração. E aquilo que nós já provamos vai se tornando pouco, porque Ele tem mais. Ele é um ser infinito. Por mais que você diga: eu cheguei no nível, o Senhor tem mais para mim e para você. E aí o Eliezer, ele decide ir mais um pouco para o fundo, onde já não tem mais chão. E aí nesse momento, nós chegamos o quê? O Eliezer chegou no nível 2 de relacionamento com o Senhor. A gente ainda conversa, mas vai chegar uma hora que eu vou cansar de gritar. E o que vai acontecer? É mais fácil que Ele venha para mim ou eu ir até Ele? Eu ir até Ele, amado. Porque quem prova mais do Senhor não quer retroceder. Então perceba, Eliezer chegou no nível 2... E eu não aguentei mais me relacionar com Ele de longe. Eu preciso ir para próximo dEle. E consequentemente eu estou indo para próximo de quem, igreja? De Deus. Então perceba, nós estávamos no nível 1. Nós dois, mesmo Ele mais profundo, mas nós estávamos no nível 1. Ele não me afetava. Quando Ele foi para o nível 2, eu cheguei mais perto. E a água ficou aqui, ó, no meu ombro. Eu ainda não entrei no nível 2. Ele está lá no nível 2. O Senhor fazendo maravilhas. O Eliezer curando enfermos. Fazendo o cego ver. Sabe? Multiplicando na mão dele. E eu estou aqui. Mas vai chegar uma hora que eu vou cansar de novo de gritar. E aí eu vou ter que, o quê? Entrar no nível com Ele para conversar tranquilamente. Nós estamos no nível 2.
E que, amados, já é um nível muito bom. Nós estarmos no nível 2, nós já estamos entregues ao Senhor. Não há mais chão, não há mais segurança. O rio de Deus nos leva para onde Ele quiser. Então perceba, no nível 2 eu começo a afetar quem está próximo de mim. No nível 2 eu começo a afetar, trazendo para o que a palavra está dizendo, trazendo a nossa geração. Quando eu estou dentro do rio do Senhor, sem ter mais base sobre os meus pés, eu afeto a minha geração. Eu estou afetando a minha casa, eu estou afetando os meus filhos, eu afeto os meus colegas. Porque nesse nível 2, ele deu exemplo de pessoas que estão na caminhada com Cristo. Mas e aqueles que ainda estão à margem do rio? Porque entrar no nível 2, amados, vai nos tirar de alguns locais onde não cabe mais a presença do Senhor naqueles locais. E nós iremos perder alguns amigos, perder no sentido de não haverá mais tanto aquele convívio, porque nós estamos aonde o Senhor está. Mas haverão aqueles que irão se incomodar com a nossa ausência e virão para dentro do rio conosco. Só que aí, meus amados, conforme a gente vai conhecendo o Senhor, nós vamos cada vez mais nos entregando a Ele. E nós vamos entrando no rio, entrando no rio. E aí nós chegamos no nível 3. Que eu quis colocar que é o nível dos heróis da fé. Sabe, amados? Porque assim, depois que a gente está entregue ao Senhor, somente o que esses homens viveram. Quando nós vamos olhar a vida desses homens, eles não afetaram só a sua geração. Eles afetaram as gerações futuras. Quando nós olhamos para a vida, por exemplo, de Enoque e Elias, se relacionaram tanto com o Senhor que nem a morte conheceram. Você tem noção do que é isso? Você se relacionar de tal forma com Deus que Deus dizer, olha, nem da morte que eu prometi, você vai provar. Mas aqui, amados, é algo espetacular, né? Elias foi carregado numa carruagem de fogo. Vamos trazer algo mais para a nossa vida. Nós temos, por exemplo, Noé. A Bíblia não diz que Noé se relacionava com o Senhor de forma esplendorosa, mas o Senhor iria acabar com a terra. Como de fato acabou, mas ele olhou para Noé e disse, por sua causa, você e sua descendência não irão morrer. Constrói uma arca. E não só isso, depois disso ele ainda disse, eu vou me aliançar com você e não mais acabará a terra por água. Amém, igreja? Amém. Quando nós vamos olhar a vida de Salomão, Salomão foi alguém que Davi se relacionou com Deus de tal forma que Salomão aprendeu. E quando Davi se foi, Salomão quis se relacionar com o Senhor. E Salomão estava ali naquele nível 2. Mas ele provou das heranças de Davi, que chegou nesse nível 3. Porque o Senhor chegou para Salomão e disse, olha, em amor ao meu filho Davi, seu pai, me pede algo e eu vou te conceder. Quarta-feira eu falei um pouco sobre isso, que eu vou falar agora, que é sobre Isaac. Isaac foi alguém que provou também dos frutos dessa relação que o seu pai tinha. Abraão se relacionou com o Senhor nesse nível 3 e gerou para Isaac bênçãos sem fim. Bênçãos que não são frutos do merecimento do relacionamento dele com Deus. A palavra vai dizer lá em Êxodo que a terra passava por fome, mas Isaac gozava de uma fartura. Seus poços eram cheios, suas plantações multiplicavam e multiplicavam. E as pessoas começaram a ter inveja do que ele vivia, os filisteus. E aí eles foram lá e disseram, sai daqui. Você está muito grande e se a gente chegar em guerra, talvez a gente até perca para você. Então, sai de perto. E expulsaram Isaac.
E Isaac caminhou, chegou em outro local, cavou poço. E o Senhor derramou água naquele poço. Mas aí as pessoas que ali viviam também sentiram inveja e disseram: sai daqui porque a gente aqui já vivia antes. Então esses poços são nossos. E Isaac se move mais uma vez. E aí nesse terceiro local, Isaac fura e dá água novamente. E aí lá no versículo 24, vai dizer assim: naquela noite, o Senhor lhe apareceu, no caso apareceu a Isaac, e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Nós precisamos entender que quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, isso não irá mais afetar somente a nossa geração, mas irá afetar a geração futura. Talvez nós não sejamos heróis da fé, mas nós iremos gerar pelo menos filhos que conhecerão ao Senhor. Sabe? É isso que tem queimado no nosso coração, no meu e da Júlia. Nós precisamos fazer com que o Ravi conheça o Senhor. Tem um louvor estrangeiro, eu acho que o nome é... Meu Deus, me esqueci. Mas eu vi alguém que compartilhou hoje, inclusive, que ele vai falar assim: talvez minha vida seja normal. Vou parafrasear o que ela está falando, né? Talvez eu esteja somente casada e tenha 2 filhos, uma mulher cantando. Talvez eu só esteja cozinhando para minha família. Ele diz: mas se o meu lar revelar Cristo, é tudo que eu preciso. É isso que o Senhor quer de nós, sabe? Dizer assim: talvez eu não seja um herói da fé, mas se eu olhar para o Ravi e ver ele um homem que conhece Deus, sabe, nós precisamos entender o peso de nós conhecermos a Cristo e fazer Ele conhecido dentro do nosso lar. A palavra do Senhor vai dizer lá em Juízes, que finalmente o povo de Deus chegou na Terra Santa, na Terra Prometida, e adentrou nela com Josué. E Josué vai orar. Eles vão cultuar a Deus e as pessoas vão se dividir dentro daquela terra. E aí o texto vai dizer assim: e essa geração de Josué faleceu, e a próxima geração não conheceu a Deus. Perceba, amados, nós estamos falando de uma geração de Josué que viu o mar se abrir. Uma geração que viu as pragas do Egito. Uma geração que viu uma nuvem se mover de dia e uma coluna de noite, de fogo para aquecer. Uma geração que andou e as suas roupas e as suas sandálias não se gastaram, mas falharam em fazer a próxima geração conhecer a Cristo. Nós precisamos fazer a nossa geração futura conhecer a Cristo. E elas só irão conhecer se nós conhecermos a Ele. E Oséias, ele vai continuar falando, no capítulo 6. Ele vai chegar, sabe, num clamor que eu creio que será o clamor que irá inundar a nossa noite hoje. Ele vai dizer: venham, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, Ele nos restaurará para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós
como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca, os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. E aí o Senhor vai dizer: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimentos de Deus ao invés de holocausto. Mais uma vez o Senhor está afirmando: olha, eu não preciso que você traga para mim sacrifícios. Eu não preciso que você faça holocaustos para mim. Desde a criação de tudo, o meu desejo é me relacionar com você. Desde quando eu criei Adão, eu queria tão somente me relacionar com ele. Desde quando eu criei você, Bia, eu só queria me relacionar com você. Desde quando eu criei você, Pratique, tudo que eu quero é me relacionar com você. Desde quando eu criei você, Pedros, eu só queria me relacionar com você. O Senhor deseja se relacionar conosco. Sabe, eu costumo lembrar e sempre pensar nisso. O Senhor continua todos os dias descendo para ter conosco. E quantas vezes nós temos rejeitado esse encontro diário? E eu falo nós porque enquanto nós louvávamos ali, esse louvor, sabe, de estou voltando à essência da adoração. E eu dizia: Senhor, me perdoa por tantas vezes não entregar um louvor e uma adoração que o Senhor é digno. Sabe, estava vendo um cara, ele não é cristão, eu não sei se ele é cristão na verdade. É Guto Galamba o nome dele. E ele disse que um dia ele encontrou com um cara que era coach, e o cara disse: você está fazendo o possível ou o seu melhor? É isso. Trazendo para a nossa adoração, para a nossa vida, você está fazendo o possível ou o seu melhor? Sabe, amados, o possível talvez é nós estarmos aqui abrindo nossa boca de qualquer jeito. Mas você louvou ao Senhor hoje da melhor forma que você podia? Ou dentro da possibilidade? Sabe, será que você estava dizendo assim hoje? Que venha hoje, que venha agora. Ou você estava rasgando o seu coração dizendo: que venha hoje, que venha agora. Vem e derrama. É isso, não é sobre o possível, mas o nosso melhor. E eu não estou dizendo a você que você tem que ser extravagante, que não, talvez o seu melhor seja você, sabe, sentado de braços levantados, mas o Senhor está vendo o seu coração rasgado. Porque é isso que Ele está dizendo: olha, eu não estou atrás de sacrifício ou de holocausto, eu estou atrás de misericórdia e conhecimento de mim. Queria chamar o louvor, pode subindo para a gente. Sabe, amados, e às vezes nós temos essa visão de um Deus muito bom. E não que Ele não seja, mas, sabe, um Deus que sempre vai me dar um colo. Um Deus que sempre vai estar com um carinho para mim. Mas nós temos que nos lembrar desse Deus. Deus ama você tanto, falei sobre isso quarta-feira, que Ele é capaz de nos quebrar por inteiro, mas não nos perder. E é isso que Ele fez com Israel aqui. Olha o que Oséias está dizendo: voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Quando a palavra vai dizer lá no capítulo 4, meu povo perece por falta de conhecimento, perece, amados, aqui. É uma palavra no hebraico que está dizendo sobre dizimar. Meu povo está sendo dizimado. Eu não estou dizendo que está enfraquecendo, não estou dizendo meu povo vai morrer por falta de conhecimento. E o que o Senhor diz para nós é hoje: renovo, você vai morrer se você não conhecer ao Senhor.
Porque nós falamos muito sobre o Ivan e sobre a pastora e sobre o Nivaldo, sobre o Eliezer, mas e a comunidade Renovo? Se nós não abraçarmos esse conhecimento do Senhor, deixa eu te dizer, amados, o Senhor não vai manter um local onde Ele não é entronizado. É isso. Se nós não amarmos ao Senhor sobre todas as coisas, se nós não buscarmos ter relacionamento com Ele como indivíduos, mas também como uma comunidade que chega aqui e diz, nós queremos contemplar o Senhor. Hoje à noite, realmente quando nós cantarmos A Terra Clama, que venha hoje, o Senhor vai invadir aqui e ninguém vai ficar de pé. Se não for dessa forma, o Senhor irá fechar essas portas, amados. Nós podemos ter uma boa doutrina, nós podemos ter diversas coisas, mas olha o que vai dizer lá em Apocalipse 2. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra vocês, porém, tenho isto: vocês abandonaram o primeiro amor. Lembre-se onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no início. É isso que o Senhor nos chama nessa noite. Olha, Renovo, eu vejo, vocês têm uma palavra, que é a palavra, vocês não cometem nenhuma heresia. Eu vejo que vocês louvam, mas eu tenho algo nessa noite. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Sabe? Meu Deus. Eu quero que você olhe, amado, em nome de Jesus, para cada cadeira que está vazia aqui. Nós já tivemos cultos que faltou lugar para sentar. E eu não estou falando que o Senhor vai estar aqui mais ou menos se tiver mais gente ou menos gente, mas se o fato da sua igreja estar esvaziando não lhe incomoda, talvez aqui não seja o seu local. A nossa igreja esvaziando precisa nos incomodar. Precisa nos incomodar. Porque talvez muitos que não estão aqui estão em outro aprisco e amém. O Senhor tem um local para cada um. Mas nós temos pessoas que se desviaram. Sabe, amados, eu vou falar porque não é algo desconhecido. Nós temos pessoas que estavam aqui louvando ao Senhor, mas por um vacilo, Satanás que nos rodeia tragou a vida e não se encontra mais aqui. Sabe, eu quero trazer um incômodo santo no seu coração. Será que você, quando viu isso, se entristeceu e chorou, ou você julgou aquela vida? Será que você dobrou o seu joelho e disse, Deus, vai ao encontro dela? Ou será que você olhou e disse, a irmã do louvor, misericórdia de nós, amados. Esse mês não foi fácil. Vamos ficar de pé, igreja, vamos adorar o Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, ligará, nos revigorará
e viveremos diante dele. Vinde, voltemos ao Senhor, Declare isso. pois ele nos despedaçou, Mas Ele nos sarará. e nos sarará. Ele fez a ferida. Fez a ferida, ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Declare: há um bálsamo. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para Peça isso a Ele na noite de hoje. curar. Vem com Vem o teu sobre a bálsamo, filha Senhor. de Sião. Há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor. O Senhor está buscando nessa Pois noite ele nos despedaçou, os corações que estão dispostos nos sarará, a se humilhar diante dele e reconhecer isso. fez a ferida O Senhor tem nos ligará, despedaçado, igreja. nos revigorará, Tem nos despedaçado enquanto indivíduos, viveremos diante mas também como dele. igreja. Mas Ele quer nos restaurar. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade Vem sobre mim para curar. vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Eu quero me apaixonar. Será que você pode declarar isso nessa outra noite? vez. Eu quero me desesperar. O Senhor está à busca daqueles que querem se desesperar por Ele. Eu quero perder o sono. Qual foi a última vez que o Senhor te despertou no meio da noite para orar, para entregar a sua família, para entregar a sua igreja? Declare: eu quero me apaixonar. Nós queremos mais uma vez voltar a Ele. Desesperar. Outra vez. Eu quero perder o sono. Nós queremos ficar em chamas por Ele. Todo dia E com isso, nós iremos com Ele. E nós iremos contigo. Diga isso. Amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. Sim, nós iremos contigo. A chama não irá se apagar. Amado amigo, Nós seremos sacerdotes zelosos. Nós iremos tirar as cinzas. ao qual Alimentaremos do fogo todos os Sim, nós dias. iremos contigo. Nós iremos com Ele. Amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. Sim, nós iremos contigo. Nós iremos contigo. Amado amigo, retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. Eu quero me apaixonar Declare isso. outra vez. Eu quero me desesperar. Outra vez. Eu quero perder o sono. Outra vez. Queimado dia
amor por ti. Sabe, amados, é muito lindo porque eles olham o Senhor, Ele nos feriu, mas Ele sarará. O Senhor, Ele é um Deus que pode realmente nos quebrar, mas Ele também tem todo o poder para nos curar. Sabe, quando nós vemos o Senhor, poxa, Deus foi muito pesado com Israel, mas eu quero que você se atente ao que a palavra do Senhor vai dizer lá em Oséias 11. O título é O Amor de Deus por Israel. Sabe, Israel, Deus fez o que fez com Israel, mas olha o que Ele vai dizer. Quando Israel era menino, eu o amei. Eu quero que você imagine o Senhor falando isso com você nessa noite. Eu e do Egito chamei meu filho, mas quanto mais eu chamava, mais ele se afastava de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Balaíns e queimaram incenso para ídolos esculpidos, mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltaram ao Egito e à Síria? Não os dominara porque eles se recusam a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas das suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, renovo? Como posso entregá-la nas mãos de outro Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. O Senhor, Ele tem algo novo para fazer conosco, amado. Ele só quer que nós voltemos a Ele. Olha o que o Senhor vai declarar através de Oséias no último capítulo. E é isso que nós iremos desfrutar quando fazemos esse caminho de volta. Volte, ó Israel, para o Senhor, seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar, não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mães fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a sua infidelidade e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano aprofundará as suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como do cedro de Líbano. Os que habitavam na sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama e renovo será como o vinho do Líbano. O Senhor nos convoca nessa noite. Voltem a mim, e até aqueles que se perderam voltarão e florescerão junto conosco. Amados, o Senhor nos chama nessa noite. Voltem a mim, se apaixonem. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti.
posso terminar sem um convite. Existe alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar o Senhor? Ou existe alguém que realmente se desviou do caminho e deseja retornar a Ele nessa noite? Existe alguém aqui que quer declarar para todo mundo que existe um Deus e um Jesus que morreu na cruz pela sua vida? Existe alguém? Amém. Mas amados, eu não poderia terminar essa palavra sem fazer um convite. Não mais para um indivíduo, mas para um corpo, para uma comunidade. Queria convidar a você que entendeu essa mensagem, a você que se sente comunidade e renovo, para que nós possamos nos ajoelhar aqui ao redor desse altar e simbolicamente nós estaremos nos arrependendo do que nós temos nos tornado como igreja. Nós precisamos voltar ao Senhor. Em nome de Jesus, se você se sente renovo, você possa aqui, o louvor vai continuar louvando, mas nós vamos orar. Nós iremos declarar restauração sobre a nossa igreja, restauração do nosso altar, do nosso amor por Ele, da nossa devoção, da nossa compaixão. Não se sinta pressionado, em nome de Jesus, receba isso no seu coração. Você não precisa, se você quiser até se ajoelhar daí também pode, mas nós estamos aqui dizendo ao Senhor: Senhor, não se trata mais do Ivan, não se trata mais da Cris, da Aline, do Ted, se trata de uma igreja que quer o Senhor mais do que tudo. E viveremos diante dele. Vinde, voltemos ao Senhor, pois ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Senhor, nós queremos declarar que nós estamos voltando ao Senhor. Nós estamos voltando como igreja. Nós queremos declarar que, como nós cantamos, nós queremos nos apaixonar outra vez. Nós temos vivido uma boa palavra, um bom louvor, mas nós queremos viver as boas práticas do início. Nós queremos ser incomodados pelo Teu Espírito para Te procurar. Nós
queremos ser incomodados por uma fome insaciável da Tua palavra. Nós queremos ser inundados pelo Teu amor, como Eliezer trouxe, que nós nos incomodemos com os nossos irmãos, na ausência deles, que nós o conheçamos ao ponto de conhecer as suas necessidades. Nós queremos declarar, Pai, que nós nos arrependemos. Nós já temos provado demais da sua ira. Nós já temos sido despedaçados demais. Nós queremos conhecer o bálsamo de Gileade. Nós queremos ser restaurados. Restaura o nosso altar. Restaura a nossa igreja. Traz de volta os que se desviaram. Que nós possamos florescer em meio ao deserto. Que nós sejamos conhecidos como um povo que carrega a Tua presença mais uma vez. Faz mais uma vez. Faz mais uma vez em nós. Nós nos humilhamos, porque a Sua presença é mais importante do que qualquer coisa. É mais importante do que o meu orgulho, do que os outros vão pensar. Nós não nos importamos como igreja com o que os outros irão pensar. Nós queremos o que o Senhor pensa de nós. Nós não queremos que o Senhor feche as portas do céu para nós. Nós queremos viver o céu na terra. Nós queremos viver os milagres e maravilhas. Nós queremos ser inundados pela Sua presença. Nós queremos viver os milagres e maravilhas que os apóstolos e discípulos viveram. Nós queremos, ó Pai, nós queremos que os nossos jovens e adolescentes tenham visão. Nós queremos que os velhos sonhem. Nós queremos viver tudo que a Tua palavra declara. Nós queremos viver uma igreja que não se importa com os tempos, não se importa com os rituais. Nós só queremos uma coisa, e ela nós buscaremos, assim como Davi, que nós habitemos na Sua presença. Que o Senhor não se aparte de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.